Olá, queridos. Então vamos para a segunda parte, para mais um episódio da nossa série aqui de reflexões. Nós estamos tratando sobre a nossa vida emocional e a nossa espiritualidade. Olha só, no episódio anterior, só para lembrar você aqui, nós tratamos de como reconhecer a ponta do iceberg da espiritualidade. Nós vimos aqui alguns exemplos e situações que nos ajudam a reconhecer o que está errado com a nossa saúde emocional e espiritualidade. Lembra? Se você não assistiu ainda, volte lá no primeiro episódio para que você fique inteirado aí. Hoje nós vamos tratar sobre o que está oculto, sobre camadas profundas da nossa vida emocional que ainda não foram tratadas por Cristo. Então, primeiro, a gente viu que há um problema e agora a gente vai ver como tratar essas camadas, né, aquilo que está oculto nas nossas emoções. Então, o tema de hoje é o iceberg da espiritualidade. Agora, imagina comigo aí um iceberg. Apenas 10% do seu tamanho real, do seu real tamanho, é visível na superfície da água, certo? Você conhece um iceberg? 10% é o que você vê acima da água. Imagine a sua vida como um iceberg. Apenas 10% do que você é, presta atenção, apenas 10% do que você é está visível para os outros. Esses 10% representam mudanças visíveis que efetuamos, né, e que as outras pessoas conseguem ver. Esses 10% representam as suas ações externas. Nós somos mais gentis, mais respeitáveis, frequentamos igreja, né, regularmente. De certa forma, nós limpamos a nossa vida, certo? Nos livramos do álcool, das drogas, de linguagem obscenas, de comportamentos ilícitos e tantas outras coisas. Aprendemos a orar, a falar de Jesus para as pessoas. Tudo isso é o que as pessoas veem em nós, os 10% que estão acima da superfície. Mas a maior parte do que você é, do que nós somos, os 90%, as raízes do que somos, permanece submersa, inalterada. É disso que nós vamos falar nesse episódio. Sabe, elas continuam imóveis, como o restante imerso de um iceberg. Essas camadas profundas da sua vida emocional ainda não foram tratadas e tocadas por Jesus Cristo, a menos que haja um comprometimento real com a sua espiritualidade emocional saudável, a menos que você queira que Jesus trate você em essas áreas. Então, nós intitulamos de camadas profundas. São as camadas mais profundas, aquelas que ninguém vê, mas que moldam o nosso comportamento. Sabe, essas camadas escondidas, às vezes elas ditam regras no nosso dia a dia, elas nos levam a ter um comportamento, elas permanecem tocadas, a menos que a gente queira, a menos que você seja honesto com você mesmo, com as suas emoções e com a sua vida espiritual. Só quando enfrentamos essas camadas com coragem e permitimos que Deus entre nelas, é que vamos ver uma transformação real. Sabe, queridos, eu quero compartilhar com você aqui alguns sinais de uma espiritualidade emocionalmente doente. Olha só, há 3 sinais claros de que você pode não estar vivendo uma espiritualidade emocionalmente saudável. Veja bem, o primeiro, falta de alegria e contentamento. Você está constantemente infeliz, frustrado, sobrecarregado com as demandas da vida. Já passou por isso? Sem experimentar a paz e a alegria que as Escrituras nos prometem em Cristo. Sabe, Deus convida você para uma vida abundante e livre. Lá em Mateus 11:30 diz assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas você não está experimentando isso. Andar com Deus, ela se torna leve quando aprendemos a agradar em primeiro lugar a Ele, a Deus. Quando decidimos aprender com Ele. Mas vai se tornar pesado, a vida cristã fica pesada quando vivemos para agradar as pessoas, reagindo ao que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer. O que vão pensar a nosso respeito. Daí o nosso jugo se torna pesado. Mas não foi para isso que Deus te chamou, para andar com Ele. Segundo sinal, irritação, amargura e depressão. Você
sente uma irritação constante, está sempre reclamando, mesmo que as coisas parecem boas. Sabe, para sentir-se realizado, você faz o trabalho de 2 ou 3 pessoas, se ocupa o máximo para não ter tempo de pensar na sua realidade, nas suas emoções, no que está errado com você. Aí você entra em depressão, vive uma vida dupla. Aos domingos você experimenta o amor, o perdão de Deus, você é renovado, mas na segunda-feira em diante você já começa a reclamar de tudo e de todos. Já passou por isso? É um sinal de que suas emoções não estão bem. Terceiro sinal, fuga da responsabilidade. Você evita suas responsabilidades como cônjuge, como pai, como amigo, como empregado ou como servo de Deus. Sabe, em vez de confrontar os seus problemas de frente, você encontra desculpa e se distrai para não enfrentar a sua necessidade de mudança. Nós precisamos mudar. Então esses sinais são indicadores claros de que sua saúde emocional e a maturidade espiritual não estão integradas, não andam juntos, não estão crescendo na mesma proporção. Você não pode amadurecer espiritualmente sem também amadurecer emocionalmente. Vou repetir. Não é possível, você não pode amadurecer espiritualmente sem também amadurecer emocionalmente. As duas coisas andam juntas. Então quero dividir com você aqui, quando você vive de aparência, você é classificado como espiritualidade emocionalmente doentia. Uma pessoa que vive de aparência, no fundo, ela tem uma espiritualidade emocionalmente doentia. Então você precisa respeitar a sua humanidade. Sabe, Deus te fez como uma pessoa completa, a sua imagem, a imagem de Deus. Gênesis 1:27 diz isso. Então essa imagem, Deus nos criou a sua imagem. Essa imagem inclui as dimensões física, espiritual, emocional, intelectual e social. Você não pode desprezar nenhuma dessas áreas, senão você vai ter problema. Nós vamos ter problemas com essas áreas, ignorar qualquer aspecto de quem somos, como homem, como mulher, feitos à imagem de Deus, sempre vai resultar em consequências destrutivas em nosso relacionamento com Deus e também com as outras pessoas e conosco mesmo, né? Com você mesmo. Pare e pense. Olha, o apóstolo Paulo, ele descreve em Gálatas 5:22, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando começamos a andar com Deus, Deus faz surgir em nós dons como frutas que nascem no pomar. É natural, sabe? O amor, a afeição aos outros, alegria em respeito à vida, paz, tranquilidade, paciência, sabe? Bondade, convicção de que uma santidade está em nós, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus promete que nós vamos viver desta forma. Então é isso que nós precisamos alcançar. Então agora, faça a si mesmo uma pergunta sincera. Em que grau esses frutos são realidades em minha vida hoje? Pergunte-se para si mesmo. Pense a respeito de si mesmo em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Permita que Deus ame você agora onde você está. Permita que Deus toque todas essas áreas e faça a obra que só Ele pode fazer na sua vida. Peça-lhe que faça esta obra em você, que você possa ser transformado para dar esses frutos. A verdadeira mudança vai começar em nós quando decidimos ser sinceros com Deus sobre as nossas emoções e buscarmos uma transformação que vá além das aparências. Nós precisamos disso. Então não espere até a dor se tornar insuportável. Busque a cura emocional agora mesmo. Permita que Deus toque a sua vida e transforme cada parte da sua vida. Então, por enquanto é isso. Não perca os próximos episódios que vai te ajudar a ser curado emocionalmente e você vai crescer de forma espiritual para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio.